quando eu era criança, lá no interiorzão do Paraná, e às vezes o meu pai saía no final de semana pra comprar alguma coisa pra fazer o almoço, ou só pra tomar uma, né, antes de almoçar e tal, tomar uma gelada. E ele sempre me levava tiracolo. Pra quem não sabe, eu sou do interior, uma cidade chamada Telêmaco Borba, então alguns lugares que eu vou citar aqui, talvez o pessoal mais velho conheça. Outros, certamente nunca ouviram falar. O pessoal mais novo nunca ouviu falar. Mas ele sempre ia no bar do Carlos ou no bar do Ari, que fica no centro, que eu acho que existe até hoje. Ou então num botecão que tinha perto da rodoviária. Eu sempre ia junto com ele. Quem morou nos interiores, principalmente lá nos anos 80 e tal, deve lembrar desses botecão que existiam em toda a cidade, tinha um boteco, né? E que hoje em dia o povo gourmetizador quer emular em alguns lugares, né? A galera tenta imitar como se fosse uma coisa vintage, como a moda do momento, né? O conceito de boteco, mas sem muito sucesso. Porque esses botecão raiz geralmente eram um quadradão, né? Umas paredes pintadas de cor duvidosa, ou então tipo com um azulejo na parede, né? E sempre tinha um balcãozão de fórmica gasto pra cacete. Em cima dele sempre tinha uma estufa. Dentro dessa estufa tinha ovo colorido, tinha umas coxinhas murcha, uma ou duas mesas de sinuca no meio, né? Aquelas mesas e cadeira de metal, cara, que acho que se uma criança cortasse o dedo ali, pegava tétano e morria, tá ligado? As mesas da Brahma, da Antártica, da Skol, tá ligado? Umas cadeiras velhas, dobrável, né, que parecia uma guilhotina. Quantas vezes me prendeu o dedo, então prendeu a beirada da bunda naquele negócio? E sempre tinha um monte de pôster, né, de propaganda de cerveja por quanto é lado. Às vezes uns pôster da época da festa junina, mas você já tava tipo em dezembro, tá ligado? E sempre tinha aqueles calendário velho, né, aqueles calendário que tinha a última paisagem de uma praia, de alguma coisa assim, ou então a foto de alguma guria seminua, né, geralmente com um bonezão da Bardal, a chave inglesa na mão, quase que nem aqueles pôster de oficina mecânica. Isto era o real e inexorável boteco. Meu pai me dava uma garrafa de Coca-Cola e alguma daquelas coxinhas centenárias que estavam dentro da estufa, ou então um doce de amendoim. Eu ficava ali sentado, vendo o movimento, vendo as pessoas, né, vendo o bar. Enquanto isso, ele estava ali papeando com os amigos, com os conhecidos, com os vizinhos, né, cidade pequena. E nessa época, sempre, em qualquer boteco que você entrasse, tinha um bendito um bolinho de carne, gorduroso, esturricado, dentro daquela bendita daquela estufa, né, aquele coitado bolinho triste ali dentro. O bolinho de carne era uma alternativa barata, né? Era um troço feito com sobra, geralmente, e só servia mesmo era de lastro pro estômago dos bêbados continuar bebendo. Ou para matar aquela famosa fome de bêbado, né? Aquela fome desgramada que você tem quando você tá com os goles na cabeça. E é um tipo de fome que não costuma ser muito criteriosa, diga-se de passagem. Nos longínquos anos 80, a carne moída era uma alternativa bem barata, porque a carne, propriamente dita, era bem cara, mas carne moída era um troço barateza, assim. E aquelas sobras de pão eram sobras úteis. E naquela época, como quase todo mundo tinha uma hortinha com cheiro verde, com salsinha, cebolinha, essas coisas, era muito fácil você pegar um pouco daquela carne mais barata, pão amanhecido moído, misturar com cheiro verde, mais alguns temperos, enrolar e fritar, né? Pronto, simples, barato e fácil de fazer. O bolinho de carne era quase um outcast dos salgados de estufa. Era o pária das frituras. A última opção quando não restava mais nada ali naquela estufa para se comer. E o pão com bolinho era tão somente isso que o nome autoexplicativo denomina. Um pão francês ou d'água, meio dormido, com uma bolota de carne achatada enfiada no meio. Sem glamour, sem frescura. Aliás, sequer existia tal opção naquele painel de letrinhas destacáveis que ficava preso na maioria dos botecos. O pão era só a ideia de alguém que devia estar com muita fome, talvez só servisse para fazer as vezes de guardanapo para segurar o bolinho e você não comer com ele direto na mão. Exatamente como a origem do sanduíche, pelo Conde de Sandwich. Não era raro que algum morador de rua, um mendigo, pedisse alguma coisa para comer pro dono do boteco e ele mais que rapidamente enfiasse o bendito do bolinho dentro de um pão qualquer e entregasse correndo pro cidadão matar a sua fome, para se livrar daquele estorvo alimentar que estava parado dentro daquela estufa já há algumas gerações. Bom, o tempo passou, né? Hoje tem até o Festival do Pão com Bolinho, onde os orgulhosos bares mais caros e bem afamados das grandes metrópoles exibem com orgulho e carinho seus blends de carnes, suas criações com linguiças artesanais no meio da receita, bacon, às vezes temperos que podem ir dos mais básicos, como a famigerada salsinha e cebolinha, até curry, fumaça líquida, páprica defumada, ou qualquer coisa especial para dar aquele toque único. Podem ser até recheados com provolone, gorgonzola, queijos especiais. O pão pode ser desde o famoso francês estalando até um pão careca, ou pães de fermentação natural. Eu vi até uma versão feita com croissant uma vez. E sempre com alguma maionese B. Você pode colocar na descrição qualquer ingrediente que você quiser para parecer cool. O pão com bolinho virou quase uma espécie de hambúrguer gourmet, sendo celebrado por um público de camisa xadrez e barba aparada na barbershop, de Apple Watch no pulso e coque samurai na cabeça. É o
resgate do aquilo é que era bom, a volta às origens da boemia, a celebração da verdadeira comida de boteco. Não raro, algum vlogueiro ou programa de TV meio hype resolve visitar a cozinha de algum boteco remanescente dessas épocas e que ainda servem essas iguarias botequeiras. E adoram perguntar pra tiazinha que fica na cozinha, geralmente uma senhora já de cabelos brancos, entendeu? Usando aquela touquinha descartável ou um lenço na cabeça, com aquele avental xadrezinho indefectível. Perguntam sempre sobre qual é a receita especial deste bolinho tão tradicional neste bar há mais de 30 ou 40 anos. Ao que a cozinheira sempre responde de forma às vezes lacônica, às vezes divertida. Ah, vai isso, aquilo outro, sem dar nenhuma quantidade e sem se preocupar muito com a frescura. Só que elas nunca contam uma verdade verdadeira, né? Que esse bolinho que hoje é tão requintado e tão celebrado, era tão somente uma forma de aproveitar restos de carne moída e sobras de pão velho que ficavam marcando na despensa de qualquer boteco. Não demora muito, o apresentador ou produtor de conteúdo corta a cena para ele sentado na mesa do botecão, com aquele sanduíche nas mãos, mordendo e fazendo caras e bocas, vomitando uma análise super embasada, entrecortada de elogios forçosos em meio ao burburinho do boteco. E aqui estamos, pagando 20, até 30 reais, um bagulho que costumava ser refúgio de boteco. Vendo o nosso pão com bolinho ser atingido com força pelo raio gourmetizador, que o cobre de ingredientes caros, ou nem tanto, para justificar o seu preço atrelado ao seu valor histórico. Mas é só com o bolinho de carne que isso acontece? Na verdade é apenas um dos vários reflexos do hype, essa moda do resgate. É apenas mais um daqueles vários reflexos do povinho classe média que quer pagar de pobrão, que toma litrão, que paga boleto, e toma corote sentado no meio-fio conversando sobre qualquer frivolidade em tom filosófico. E assim vamos pagando cada vez mais caro por coisas que costumavam ser baratas ou pelo menos tinham um preço justo. Assim a gente vai vendo o hype foder com tudo. Assim o mundo vai mudando e nem sempre agradando a todos. Bom, e esses dias eu senti vontade de comer um bolinho de carne daqueles bem old school, tá ligado? Carne, cebola picada, cheiro verde, um pouquinho de alho e pão dormido moído. Passa na farinha de rosca, frita em óleo bem quente por imersão, coloca dentro de um pão dormido, acabou. É isso. Mas se eu te disser que foi feito com um blend de carnes especiais, que usa uma maionese de wasabi, mega boga, é recheado com queijo gouda e servido no pão careca, eu posso te cobrar mais caro? Você vai pagar meu preço? Claro que vai. Valeu, galera.